Olá pessoal, João Vitor Vorobleski, estudante de Psicologia, e hoje estaremos trazendo a temática estereótipo de beleza. Então vamos estar discutindo um pouco aí o que é essa criação de um estereótipo do que é belo. Então nós sabemos que tanto a beleza quanto o conceito de bom e mal, de bom e ruim, de certo e errado, são tudo conceitos criados a partir de um determinado período e a partir de uma determinada cultura. E a beleza não é diferente, então a forma como é enxergado o que é belo é característico de cultura, é característico de épocas. Nós podemos ver isso até os dias atuais, é bastante evidente essa diferença de enxergar o que é belo dentro das tribos mais específicas, algumas tribos indígenas, alguns lugares do mundo, algumas tribos africanas que ainda cultuam um estereótipo de beleza bastante diferenciado do restante do mundo. Então a gente tem, por exemplo, o caso de algumas tribos como das mulheres girafas, onde as mulheres colocam argolas no pescoço para alongar o pescoço, porque é tido dentro da cultura delas que mulheres com pescoço mais longo são mais belas. E a gente tem exemplos bem mais cotidianos, bem mais comuns a nós, que é, por exemplo, das tribos urbanas. Então a questão, por exemplo, das tatuagens, que hoje já é algo mais do que comum e corriqueiro, mas já foi algo muito diferente. Mas até hoje o piercing ainda é visto, dependendo da quantidade colocada, ainda é visto com uma certa diferença, que também não deixa de ser um outro estereótipo de beleza. Nós temos a própria roupa, a forma de se vestir, que também é característico e tem suas singularidades. Mas enfim, bom, como se cria então um conceito um pouco maior de beleza? Nós temos, por exemplo, pegando lá de 2000 e poucos anos atrás, nós temos, por exemplo, a antiga Grécia e a antiga Roma, que são dois locais bem antigos em questão de civilização e que tinham seu estereótipo de beleza um pouco diferenciado do que nós temos hoje. Então, se nós formos pegar, por exemplo, o estereótipo de beleza da antiga Grécia e da antiga Roma, ele era de maneira geral um estereótipo masculino. Então o homem era visto como um ideal de beleza, diferente da nossa contemporaneidade, onde se vê a mulher como um ideal de beleza. Naquela época o homem era visto como um ideal de beleza. E não era por parte das mulheres, mas sim por parte dos próprios homens. Então se enxergava que a figura masculina era uma figura bela, era uma figura bonita. E este homem, um homem forte, musculoso, com o corpo bem definido. Nós vemos frequentemente no cinema alguns filmes que contam a história realmente da Grécia e da Roma. Então alguns filmes de guerra, alguns filmes clássicos aí que contam histórias greco-romanas, nós vemos que os atores que fazem esses filmes, eles têm realmente um corpo bem definido, eles têm uma musculatura que não é uma musculatura habitual da maioria, que é uma musculatura que ela precisa de uma academia para ser desenvolvida ou de um trabalho pesado. E esse estereótipo que nós vemos de beleza dos atores do cinema, ele não é apenas um estereótipo do cinema. Então não é simplesmente porque o cinema quer chamar a atenção das mulheres, por exemplo, até mesmo porque muitos desses filmes são muito mais assistidos por homens do que por mulheres em si. Mas não é que o cinema quer chamar a atenção das mulheres, por isso coloca homens com corpos musculosos, mostrando os músculos. Não, é porque realmente este era um estereótipo de beleza na época que os filmes retratam. Então, na época da antiga Grécia e da antiga Roma, realmente era visto como um estereótipo de beleza muito forte essa imagem masculina. Como que nós podemos saber isso? A partir da própria imagem que nós temos, por exemplo, de esculturas da época, as próprias esculturas de filósofos. Então, indivíduos que muitas vezes são representados de uma maneira mais imponente, musculosa, e que talvez não eram tão musculosos e imponentes assim, considerando que a maioria dos filósofos se dedicava à arte de pensar.
Sendo assim, não era do seu hábito o trabalho pesado, que é o que em geral dá essa musculatura. Quem tinha essa musculatura, quem tinha essa aparência eram mais os soldados, que realmente realizavam treinos intensivos para estar ficando mais fortes, que era o propósito para as guerras. Então, a partir dessa, pode-se dizer, deturpação da imagem do filósofo, de trazer alguém que provavelmente era um indivíduo com uma aparência bastante comum devido a não praticar de maneira geral exercícios físicos tão intensos, ainda assim ele é trazido com essa aparência masculina de homem forte, poderoso. Então isso nós podemos já notar que era um estereótipo de beleza, então era tido como algo bom você ter essa aparência, do contrário não se traria uma pessoa que provavelmente tinha uma aparência comum como se ela tivesse essa aparência. E aí, por que talvez esse estereótipo? E aqui realmente levantando uma questão hipotética, nada comprovável. Mas devemos lembrar que na antiga Grécia e na antiga Roma eram muito comuns as guerras. Então, essa questão de constantes batalhas, guerras por território, por poder, levava a uma necessidade daquele contexto histórico de se ter pessoas fortes para a batalha. Sendo assim, podemos entender que esse estereótipo de beleza atendia a uma necessidade daquela época, daquele período e daquela sociedade. E aí nós podemos ver que isso também pode ser hipotetizado em outras situações, como por exemplo a alteração de beleza e de realmente estereótipo de beleza que vem aí na época medieval, na época da já mais para depois de Cristo mesmo, ali de 300, 500 anos depois de Cristo. Então nós vemos que se altera estereótipo, deixa de ser o homem, um estereótipo de beleza, e passa a ser a mulher, mas um tipo específico de mulher. Então não é qualquer mulher. Qual que é a mulher que passa a ser vista como um estereótipo de beleza? E a gente pode trazer isso a partir dos quadros pintados, a partir das próprias esculturas, a partir inclusive de escritos. Então a gente pode notar que o estereótipo de beleza dessa época passou a ser mulheres com seios fartos e com quadris largos. Então, dessa cintura e o quadril largo. Por que nós podemos, por exemplo, hipotetizar que se alterou esse estereótipo de beleza? Se formos analisar que na saída Grécia e Roma ali com todas as guerras, todas as batalhas, morreu muita gente, aí já para a época medieval vieram as doenças, vieram os problemas de saúde que acabaram matando muita gente, acabou dizimando uma quantidade enorme de pessoas, demandava-se uma reprodução dos indivíduos. Então demandava-se que as pessoas tivessem uma repovoação do mundo, que estava realmente em uma situação meio complicada. Então, nós podemos analisar que esse estereótipo de beleza da mulher, ele acaba sendo um estereótipo que é uma mulher mais propensa a ter uma gestação e a ter mais facilidades para parir um filho, e a imagem em si é uma imagem de uma mulher com maior capacidade de reprodução. Então nós temos os seios fartos, que remetem à alimentação de um bebê. Nós temos os quadris largos, que remetem realmente ao momento do parto, onde quadris largos vão facilitar a passagem do bebê. Então nós vemos que há uma possibilidade de que esse novo estereótipo de beleza seja atendendo realmente uma necessidade, uma demanda daquele momento histórico. Aí nós temos aí por volta uma coisa mais contemporânea, por volta da década de 80, eu ainda cheguei a pegar essa época, que o estereótipo de beleza feminina passa a ser, claro, algumas alterações ao decorrer das décadas, mas são alterações menos significativas. Aí, perto da década de 80, nós temos uma alteração mais significativa, mais emblemática, que o estereótipo de beleza passa a ser aquela mulher magra, com um peso baixíssimo, com uma cintura fina, com um corpo delicado. Realmente aquele estereótipo de beleza Gisele Bündchen, assim, sendo bastante clássico na comparação,
que é esse estereótipo da modelo. Então isso vem aí próximo da década de 80. Eu ainda cheguei a pegar muito disso, fui muito influenciado por isso. Tanto é que até hoje eu realmente tenho um apreço por esse estereótipo de beleza. Então eu tenho realmente uma atração física muito grande por mulheres que atendem esse estereótipo de mulher magra, delicada, que é uma construção realmente social da minha época. E isso, levantar hipóteses da necessidade dessa construção de estereótipo já é um pouco mais difícil para mim. Devemos lembrar também que é uma época forte da moda, das roupas, e isso demandou um pouco também, ajudou até inclusive na criação desse estereótipo. E aí se começam alguns problemas, então algumas questões a serem consideradas. Esse novo estereótipo de beleza, ele vai gerar alguns problemas bem complicados, bem sérios. Por exemplo, a bulimia, a anorexia, são doenças que tem-se como sendo geradas por esse novo estereótipo de beleza. Então se coloca um estereótipo de beleza de uma mulher que não é um estereótipo fácil de se manter. Então uma magreza extrema, com mulheres altas, com mulheres extremamente leves, que não é uma coisa tão fácil de ser mantida, considerando que é um estereótipo, uma magreza que chega a ser para além do saudável. E aí nós temos situações bem complicadas de vários distúrbios alimentares gerados por esse novo estereótipo de beleza. Aí nós temos mais atualmente, agora pegando mesmo para a época aqui de 2000 para cá, do ano 2000 para cá, nós temos um novo estereótipo de beleza que parece se aproximar muito daquele da era medieval, que é esse estereótipo realmente da mulher com características de procriação. Então aquela mulher com seios fartos, com quadris largos, porque na atualidade não tenho realmente como hipotetizar, porque não vejo nós necessitando de uma reprodução grande, considerando que o mundo está com uma população bem considerável, inclusive com motivos em muitos aspectos até de preocupação que uma possível superpopulação possa acabar não dando condições ao planeta de estar tendo uma sobrevida tão longa. Mas ainda assim é um estereótipo de beleza que está no nosso contexto atual. Então atualmente nós temos novamente esse estereótipo de beleza. Eu pessoalmente ainda sou influenciado pelo mais antigo, da minha época de desenvolvimento da puberdade mesmo, que é esse estereótipo de modelo, delicada, magrinha. O que é a ideia de se trazer então este vídeo? Vamos cortar um pouco a enrolação, já que vai acabar se estendendo para além do necessário. A ideia de se trazer essa temática é demonstrar que o estereótipo de beleza ele se altera ao decorrer dos anos e ele se adequa a certos conceitos daquela cultura e daquela época, e ele até hoje é variado. Em muitas culturas tem muita diferenciação entre uma cultura e outra, entre uma época e outra nem se fala. Então é necessário se entender que há um estereótipo de beleza e sempre haverá. Toda época tem, todo período tem um estereótipo de beleza. Todos atendem aquele estereótipo nem de longe. Tanto é que na antiga Grécia e Roma mencionada, o estereótipo de beleza era o estereótipo do soldado, forte, musculoso. Mas se nós formos ver os césares, os imperadores, as pessoas realmente que eram tidas como da realeza ali do topo da sociedade, eram pessoas que muitas vezes nem de longe atendiam esses parâmetros, porque eram pessoas que tinham uma vida sedentária, comiam um monte porque tinham condições financeiras para isso, eram sustentadas por todo o povo da época, comiam aos montes, então acabavam sendo pessoas obesas, pessoas que não atingiam em nada esses padrões de beleza. Então é necessário que entendamos que padrões de beleza sempre existirão. Então sempre existirá uma imagem estereotipada de beleza. Porém, nem de longe todos nós vamos atender a ela. Aí, qual é o perigo de se tentar atender a esse estereótipo de beleza?
Problemas de saúde, como já os mencionados, a bulimia e a anorexia são dois grandes problemas de saúde que nós temos, motivados principalmente pela questão desse estereótipo de beleza de um determinado período. Nós temos, em relação ao estereótipo de beleza mais atual, que é seios fartos, quadril largo, nádegas volumosas, nós temos, por exemplo, as cirurgias plásticas, que são uma coisa também muito necessária a ser debatida na atualidade e que desperta alguns problemas e alguns riscos. Sou contrário à cirurgia plástica. Como estudante de psicologia, nem me cabe ser a favor ou contrário a nada. Como indivíduo mesmo, esquecendo toda a teoria psicológica, se é que isso é possível, não creio que seja, mas mesmo como indivíduo, antes mesmo de entrar para a psicologia, eu nunca fui posicionado contrário à cirurgia plástica. Eu sempre me posicionei como algo que demanda cuidado. Então é necessário entender que a cirurgia, seja de qual for a espécie, ela tem riscos, ela é um procedimento, ela envolve anestesia, que é uma coisa altamente arriscada, ela envolve procedimentos agressivos. Então é necessário que a pessoa ela esteja ciente e ela tenha para si o porquê que ela está realizando essa cirurgia. Eu realmente quero mudar a minha aparência ou estou tentando atender a um padrão estético do meu período, da minha sociedade, que talvez daqui 5 anos se altere. E não é tão absurdo assim, considerando que, como eu disse anteriormente, eu ainda peguei na minha puberdade, aí com 15, entre 10 a 15 anos, eu ainda peguei muito forte essa questão do estereótipo da mulher magrinha, da mulher delicada, da modelo. E hoje, já estando com 26 anos, eu vejo que a sociedade tem um estereótipo de beleza que já foge muito ao padrão no qual eu me constituí. O estereótipo de beleza que eu tinha naquela época. Então, nós vemos que o estereótipo de beleza, atualmente, ele cada vez está se alterando mais rápido. E aí você, no caso de fazer uma cirurgia, não porque você quer alterar a sua aparência, mas sim porque você quer atender a uma demanda social, você vai estar se submetendo a um risco de um procedimento que pode gerar inclusive a sua morte, para atender a uma demanda social que talvez daqui 5 anos não seja a mesma. Então é necessário se pensar muito bem. É necessário que uma pessoa que vai realizar qualquer tipo de procedimento cirúrgico tenha em mente todos os riscos envolvidos. Tem uma coisa que as clínicas atuais de cirurgias elas têm feito e que no meu ver e de muitos profissionais de diversas áreas é uma coisa totalmente antiética, é tratar com banalidade a cirurgia plástica. Então, a forma como as clínicas andam tratando é muito banal. Elas não informam o paciente de todos os riscos, elas falam de uma maneira despojada, como se fosse uma coisa simples e comum. E não é simples e comum. É um procedimento, por exemplo, de você dar uma martelada no nariz de uma pessoa para quebrar, para poder modelar ele de acordo com uma nova estética. Não é uma coisa comum e corriqueira você abrir o seio de uma mulher para enfiar uma prótese de silicone. Não é uma coisa corriqueira você enfiar um tubo dentro do abdômen de uma pessoa, ficar enfiando, socando esse tubo para aspirar a gordura dessa pessoa. Tanto não é uma coisa corriqueira, como nós já tivemos ao decorrer aí dos últimos anos inúmeros casos de médicos que erraram na cirurgia e que mataram pacientes. Assim como tivemos casos de implantes de silicone que geraram situações de rejeição do corpo, situações de infecção e que acabaram gerando deformidades, acabaram gerando dor intensa para pessoas que se submeteram a esse procedimento. Então é necessário que não se banalize as cirurgias plásticas. Outras coisas também, não é só a cirurgia que é um risco. Então nós temos, por exemplo, questões de dietas loucas que muitas mulheres e alguns homens fazem em busca desse ideal de beleza, e não é só mulheres. Então existem mulheres que fazem dietas loucas, como por exemplo se alimentar só com abacaxi, por exemplo, só uma colocação. Acabam com o estômago, acabam com o fígado, fazem coisas absurdas, acabam com a sua saúde, enfim, de uma estética. E existem homens também que se entopem de ovos, por exemplo, para ganhar massa corporal, e aí
acabam elevando o colesterol, se entopem de coisas, inclusive anabolizantes. Então nós temos vários procedimentos, enfim, de um estereótipo de beleza que acabam gerando muitos prejuízos de saúde. Mas uma das coisas mais importantes de nós estarmos trabalhando dentro desse vídeo, já que o canal é direcionado à psicologia, os prejuízos psicológicos. Então é necessário que antes de você se submeter a qualquer procedimento cirúrgico de estética, esteja procurando um psicólogo. Por quê? Porque existem muitas pessoas, por exemplo, que passaram a sua infância inteira sendo perturbadas por causa do seu nariz. Então sofreram bullying durante a infância por causa do nariz. E aí na fase adulta, quando elas conseguem um poder aquisitivo melhor, elas vão a um centro de cirurgia plástica, a uma clínica, pedindo para alterar a aparência do seu nariz, não porque ela não se sente bem com o seu nariz. Ela muitas vezes não vê nada de errado no seu nariz, mas porque ela está tentando esquecer o sofrimento que ela teve na infância, motivada pela sua aparência, está tentando esquecer aquele sofrimento, alterando sua aparência física. E isso vai gerar muita frustração nela posterior. Por quê? Porque é um problema psíquico, não é um problema físico. Se ela não vê o nariz dela como um nariz fora do padrão, um nariz que não atenda ao padrão estético dela, se para ela esse nariz atende ao padrão estético, alterar esse nariz não vai mudar o que aconteceu com ela no passado. Ela vai se frustrar ainda mais quando ela se vê com uma nova aparência que talvez ela nem se reconheça nessa nova aparência, e ainda notar que ela tem ainda toda aquela carga emocional de lembranças da época que ela foi perturbada por sua aparência. Existem outras situações, por exemplo, também de pessoas que... existem muitas pessoas que terminam um relacionamento e aí correm para o cabeleireiro, fazer o cabelo, fazer as unhas, para tentar, através de uma mudança exterior, trabalhar com aquilo que está incomodando interiormente. Quando é nesse caso mencionado, fazer cabelo, fazer unha, ir na manicure, ir na academia, tudo bem, legal, a pessoa está trabalhando, talvez não resolva o conflito interno dela, mas não vai ser algo tão prejudicial. O maior risco que você corre no cabeleireiro é do cara cortar um pedaço da tua orelha, isso sendo o mais drástico possível, e provavelmente você não vai morrer por causa disso. Agora, quando nós falamos de uma pessoa terminar um relacionamento e por frustração desse relacionamento e fazer um procedimento cirúrgico de plástica, nós não estamos falando de um risco só de cortar um pedacinho da orelha, mas sim falando do risco de cortar uma artéria importante e gerar a morte do paciente. Então estamos falando de um procedimento que é muito arriscado para ser feito de maneira banal, simplesmente porque a pessoa está em um período de oscilação emocional. Então, esse tipo de coisa só pode ser constatada por um psicólogo em conjunto com a pessoa. Então não é o psicólogo que vai te dizer se você deve ou não fazer uma cirurgia. Você é quem vai dizer isso. Mas você só vai conseguir ter realmente essa constatação de toda a carga emocional envolvida com um acompanhamento psicológico. E existem vários outros fatores, como por exemplo algumas mudanças de aparência estética que são muito intensas e que o indivíduo, depois dessa cirurgia plástica, ele chega a não se reconhecer no seu novo eu. Então as mudanças são tão drásticas que ele acaba não se reconhecendo. São várias situações que demandam um acompanhamento psicológico. E é importantíssimo também, se você vai se submeter a um procedimento cirúrgico, evite. No Brasil, infelizmente, olha, é uma tristeza ter que afirmar isso. Eu pessoalmente adoraria dizer que as coisas são perfeitas, mas eu estaria mentindo. Então, eu adoraria dizer, pode confiar em qualquer psicólogo que todos vão fazer o trabalho adequado. Infelizmente, eu não posso dizer isso. Então, evite ir a um psicólogo que seja recomendado por uma clínica de estética na qual você pretende realizar a cirurgia. Não preciso nem explicar o porquê, né? É óbvio que existe uma possibilidade de o psicólogo para qual eles mandam um serviço ter uma certa questão totalmente antiética, mas de dependência daquela clínica para enviar mais clientes. Automaticamente ele não vai dizer, não vai te trazer
todas as questões envolvidas que poderiam te fazer alterar a sua ideia de realizar um procedimento cirúrgico naquela clínica. Então procure um psicólogo da sua confiança, e se você achar que aquele profissional não está agindo da maneira que você esperava, e aí não necessariamente simplesmente por questão antiética, não que ele realmente esteja fazendo algo que você considera errado, mas muitas vezes você acha que não está surtindo efeito, procura outro. Então existem várias opções de profissionais justamente para isso. Então muitas vezes não é nem que o psicólogo não está atendendo a padrões éticos, mas muitas vezes aquela abordagem que ele tem, aquela forma dele agir, não é a forma que se adequa melhor ao seu psiquismo. Espero que esse vídeo tenha conscientizado um pouco sobre a diferença de padrões estéticos, sobre toda essa forma que se vê esse estereótipo de beleza, e que o mais importante é atendermos ao estereótipo de beleza mais importante de todos, o nosso. E não banalizarmos procedimentos cirúrgicos, não banalizarmos situações de hábitos alimentares, para não estarmos destruindo a saúde em função de um estereótipo de beleza que está se alterando ao decorrer dos anos e que não tem estabilidade alguma e que nem mesmo tem uma real necessidade de ser atendido. Então devemos sempre lembrar que quem em primeiro lugar deve nos achar belo e estar bem com nossa aparência somos nós. Então nós é quem mais precisamos estar de bem com a nossa aparência. As outras pessoas, elas vão existir quem te ache lindo e quem te ache horrível. Isso é normal. Então sempre vão ter pessoas que vão apreciar o seu estereótipo e tem pessoas que não. Não é nós que devemos nos adequando a estereótipos sociais momentâneos. Devemos estar nos adequando ao que nós interpretamos como bom para nós. Obrigado a todos por assistirem esse vídeo. Acessem ao canal, se inscrevam, cliquem em gostei para ajudar a destacar o vídeo. Assistam aos demais vídeos, o canal já está aí com mais de 100 vídeos em várias áreas, com várias temáticas. E até um próximo vídeo.